Boa noite, aguardando as pessoas entrando. Boa noite, Andréia, boa noite, Eliane, boa noite, Kátia, Regina. Regina já tá aí, ó. Já vou aceitar a Regina aqui, que aí a gente começa. Sorriso lindo aqui na tela, hein? É, Regina? Olha lá aí, gente. Boa noite, Olá, Regina. boa Tudo bem, noite, que linda? tudo, que coisa boa, Ana, estar aqui com você, com todo esse pessoal que está chegando aí, para a gente poder Aí, bater esse papinho bem gostoso. o sol tá entrando, tô gostando de ver, muito bom. Então, Bom, que gente, é um prazer para mim hoje. Quem está chegando aí não me conhece. Meu nome é Ana Proa. Eu sou uma, não vou dizer a palavra especialista, mas eu sou alguém que já há muitos anos estuda física quântica, estuda todo esse funcionamento da mente, espiritualidade também, já desde a minha adolescência. E hoje eu me tornei aqui uma das multiplicadoras das informações para colocar todo mundo para cima, né? Eu tenho um canal no YouTube chamado Dê um Up nessa Vibe, justamente porque se a gente eleva as nossas vibrações, tudo fica mais fácil. Então, durante esse período aí que a gente está vivendo, eu estou tendo a oportunidade de abrir esse espaço para receber pessoas que sabem muito. E no Hoje está alguém aqui, que é a Regina Freitas, que é terapeuta floral, e ela vai falar um pouquinho sobre os florais, que eu amo, sou apaixonada, tomo também já há muito tempo. Então, Regina, você pode, por favor, começar falando para a gente como é que os florais entraram na sua vida? Ok, Ana, uma alegria muito grande estar aqui. É, os florais entraram na minha vida há bastante tempo atrás, talvez uns 28 anos atrás, num momento de grande transformação na minha vida. Eu era educadora na área de matemática e sempre Poxa, amei fazer tudo isso, mas chegou um momento que parecia que a minha alma estava precisando de uma outra coisa e eu não entendia bem o que que era isso, né? Meu corpo reclamou, minhas emoções reclamaram, e foi assim que alguém me falou de florais. E eu fui assim muito bem acolhida pela minha terapeuta floral e comecei o trabalho. Ao mesmo tempo, eu fui começar a trazer um pouco mais de alegria na área de conhecimento para a minha vida e comecei a estudar astrologia. E olha, foi uma formação de 4 anos, né? Para mim tudo isso era muito novo, porque eu vinha daquele meio assim da ciência exata, né? E aí fui fazendo curso, claro, né? é completamente o oposto, né? E aí foi uma formação, né, de astrologia de 4 anos. Depois de feito isso, eu falei, olha, eu tenho que ajudar as pessoas com esse conhecimento que eu adquiri durante esse tempo. E assim eu comecei a atender e eu percebia que posicionar as pessoas, olha, é isso, em função daquilo, as pessoas ajudava. Mas eu sabia que eu precisava de fazer mais alguma coisa. E aí, quando eu chego na minha mesa de trabalho, eu vejo lá, então, o convite para uma pós-graduação em terapia floral, que iria Puxa, acontecer no mesmo lugar onde eu trabalhava, na universidade onde eu trabalhava, aos sábados, o único dia que eu tinha livre. Eu falei, eu não tive caramba! dúvida, é aquilo que eu preciso fazer, né? E assim eu fui lá, fiz minha matrícula, foram mais 2 anos. Então, desde 1997, quer dizer, tem 23 anos que eu atuo É, a como terapeuta floral, né? idade da E minha filha é mais venho velha. aí ajudando e ajudando as pessoas, né, a poderem viver mais a sua própria essência e com isso conseguir viver mais felizes, harmonizando suas emoções, a sua forma de pensar, trazendo seus talentos para o mundo, né? Então, só que minha alma é uma alma de educadora. Então, Uhum. fazer os atendimentos é muito gratificante, mas eu sinto necessidade de multiplicar isso. Então, há Uhum. uns 12 anos, eu comecei a ser também uma professora credenciada por vários sistemas florais,
para estar formando novos terapeutas. Ah, que Assim, legal! formando uma rede, né, de pessoas que amam as flores e que vão levando todo esse conhecimento e essa sabedoria do universo, né, para mais pessoas, para que a gente possa ter Olha, um hoje mundo. eu vim com flores justamente em homenagem aos florais, que eu sou apaixonada. Mas me diz uma coisa, Regina, você falou aí que você dá aula de florais e outros sistemas, mas afinal de contas, o que são os florais? Eles existem só os florais de bar ou tem outros? Você pode explicar melhor como é que eles atuam na gente? Ok. Então, os florais, na realidade, eu digo que são gotinhas do amor do Criador através da energia das flores para a gente. Na verdade, eles são extratos líquidos preparados a partir da energia sutil das flores. Por que quando a Uhum, gente fala em floral, as pessoas falam logo assim, ah, floral de bar? Porque Bach foi o pioneiro nesse trabalho. Bach uhum. foi um médico inglês, né, que viveu na Inglaterra no final do século XIX, início do século XX. Bach viveu apenas 50 anos. Ele viveu de 1886 a 1936, mas deixou esse legado para o mundo. É uma Sim. alminha além do seu tempo, à frente do seu tempo, e deixou todo esse legado de cura e de sabedoria. Bach era um médico alopata, né? Ele era bacteriologista, imunologista, sanitarista. Ele passou Poxa, pela guerra e ajudou as pessoas nos leitos. Ele passou pela gripe espanhola, sabe? E ele era um médico alopata. Só que ele acreditava que a gente tinha que tratar não a doença, e sim aquela pessoa. Ele começou a perceber que as emoções e a forma de pensar de uma pessoa contribuía ou dificultava, né, aquele processo de cura, aquele processo uhum, de restabelecimento de alguma coisa. Então, certo. Bach foi o pioneiro disso. E ele usou para preparar os remédios florais ou as essências florais, flores da Inglaterra. Atualmente, pesquisadores de outras áreas do mundo já desenvolvem esse trabalho de pesquisa e de preparo das essências florais. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos os florais de Saint-Germain, pesquisados e Uhum, tonizados pela professora Neide Margonari, usando flores, na sua maioria, aqui da Mata Atlântica, da região de Ubatuba. entendo. Nós temos Interessantíssimo. Nós temos Agora, o Sistema Federal de Minas, né? E temos sistemas fora do Brasil também. californiano, né? Já ouvi falar. Californiano, sim, das essências da Califórnia, né? Os pesquisadores são a Patrícia Kaminski e o Richard Katz. Eu também sou professora autorizada do Sistema da Califórnia, do Sistema de Saint-Germain, Olha, né? Então, eu vou ajudando as pessoas com as flores, né? deixa eu Das te falar uma diversas. coisa, Regina. Se eu não estou enganada, há muitos anos eu fiz uma matéria sobre florais de bar, quando estava surgindo. Eu não gosto de falar essas coisas porque eu entrego logo a idade, né? Mas a verdade é essa. E eu me lembro que o bar, ele chegou a esses medicamentos porque ele, lá no terreno dele, que tinha muitas flores, ele passou a morder, a chupar a seiva das flores, né? E ele Na passou a realidade, a observar. Seiva, não a Seiva. Na realidade, Bá era uma pessoa muito intuitiva, desde sempre, e sempre muito atento, né, a tudo que tinha vida, aos seres humanos, às plantas, aos animais. E ele percebia, então, que quando ele passava, por exemplo, Bá tinha uma qualidade de um homem sonhador, um sonhador positivo, né, que sonhava e realizava. Mas ele era também um homem ansioso, né? E ele passava por um campo de uma flor chamada Impatiens ou Impatiens, e ele A percebia minha, que quando ele pegava ali aquele orvalho, né? O orvalho, orvalho, beleza. tá? E ele Exatamente. percebia que ele acabava que adormecia, que ele acabava que alguma coisa tinha ali. Só que de alguma forma ele não podia estar enviando orvalho, né?
para os outros lugares. Então ele teve que arrumar um jeito de poder fazer isso. Então ele colhia as flores, colocava em vasilhames de água, né? Deixava por Uhum. algumas horas, através da energia do sol, para que a qualidade de cura. As flores não são feitas por todas as flores, por algumas sim, por algumas flores especiais, que vêm com esse propósito para o mundo, que é o Feito. propósito de trazer cura e de trazer bênção. E, Então, de alguma nessa forma, questão que eu queria chegar também, Regina, é que o que o Bach percebeu era uma atuação nas emoções. Estou correta? na realidade, o que que ele percebe? Ele percebe as essências florais, elas vão atuar trazendo um reequilíbrio da nossa questão emocional e da nossa questão Uhum. mental, e com isso, trabalhando também a nossa questão física, a nossa questão espiritual. Nós somos seres de luz, nós somos seres vibracionais, né? Então, de Isso. alguma forma, as essências vão estar trazendo padrões de energia de mais equilíbrio, porque as flores na natureza, elas estão num padrão de equilíbrio, tá? Então, de Lindo, alguma forma, o lindo. que as flores vão trazer vai ser esse reequilíbrio das nossas emoções. Bach trabalhava com dois princípios fundamentais. Ele trabalhava, o primeiro princípio dele era de que a gente adoecia quando havia um desequilíbrio, um conflito entre a nossa alma e a nossa personalidade. O que que é isso? Uhum. Quando na realidade a gente não ouve aquilo que de verdade a gente está precisando fazer, o nosso propósito. Por exemplo, Certo. quando a gente está numa família, vamos supor, onde uma vez teve uma novela até que falava disso, era uma família de, sei lá, o avô construiu uma grande empresa. E aí o Uhum. pai herdou aquela grande empresa. E aí quase que fica aqui automático que aquele filho precisa Sim. dar seguimento àquela empresa. Só que na realidade a alma daquele filho é uma alma de um músico, é uma alma de um escritor, é uma alma de um terapeuta e não uma alma de um Propósito dele, né? empresário. Então, quando você acaba levando para o mundo, né, ou se dissociando aquilo que a tua alma está te pedindo, o teu propósito, aquilo para que você está aqui, e você adoece. Para quê? Não como uma punição, mas sim como um alerta. Opa, É, algo tá errado, né? Alguma coisa verdade. você saiu do seu caminho. Quantas pessoas a gente vê que falam assim, puxa, eu trabalhava, 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 e aí meu coração teve um infarto, né? E É, depois daquilo eu sou uma outra pessoa. Ou seja, na realidade, a doença aparece como alguma coisa que vem para alertar que a gente precisa uhum. voltar para o caminho daquilo que é a nossa essência, daquilo que a nossa alma está nos pedindo a fazer. Puxa, Ana, mas Perfeito. agora, né? É Fala. isso que eu queria te falar, sabe por quê, Regina? A gente já tem uma pergunta aqui muito pertinente com o momento Uhum. atual, que foi feito pelo Tiago, Tiago Ah. Bianchi. Ele perguntou se existem florais de Bach que nessa época aqui da quarentena podem ajudar a gente com a nossa imunidade. Ah, O que você tá. acha disso? Existem sim, florais que vão estar ajudando a trabalhar a nossa imunidade. Na realidade, algumas essências elas são trabalhadas, elas têm qualidades fitoterápicas, né? Que já estudadas na fitoterapia, já usadas de alguma forma por culturas e por povos, né? E que já vem Uhum. com esses relatos, elas vêm com essas qualidades, né, fitoterápicas que já trabalham, que já ajudam nessas questões. Na realidade, a gente tem uma glândulazinha aqui que é o nosso timo, O né? timo, aqui, Na ó, pessoal. realidade, o Bem timo aqui. ele fica pequenininho quando a gente está triste. E aí, quando a gente está com o nosso timo também ajuda na nossa defesa imunológica. Então, Aí, quando a gente trabalha a nossa emoção, né, da tristeza, o nosso timo fica reduzido, a nossa capacidade de defesa imunológica também fica reduzida. Então, de alguma forma, a gente vai trabalhar com algumas essências que têm essas qualidades fitoterápicas e também trabalhando para reequilibrar e trazer de novo a outra polaridade. Então, é então, disso que está falando. atuaria no timo, exatamente? Então, atuaria no padrão de emoção Tá.
fazendo com que, de alguma forma, a gente trabalhasse as duas polaridades. A polaridade tristeza-alegria. Eu vou falar um pouco dessa Que polaridade. interessante. Eu vou Aham. falar um pouco dessas polaridades em algumas emoções que estão surgindo agora nessa quarentena, para que vocês possam Maravilha. também estar entendendo um pouco sobre Porque eu isso. gostaria mesmo de saber isso, sabe? Será que tem floral para deixar a gente mais equilibrado nessa quarentena? Sim, sim, bastante essências. Eu vou abordar alguns temas nesse sentido, Ótimo. e aí eu acho que a gente vai estar podendo estar ajudando e te respondendo. Eu Maravilha. tinha falado do seguinte, eu tinha primeiro falado que Bach trabalhava com dois princípios. Esse, né, do desequilíbrio entre a alma e a personalidade, e o segundo princípio, o princípio da unidade de todas as coisas, né? Porque aí a gente fala assim, puxa, Regina, você falou que a doença, quando ela apareceu como um alerta para que aquela pessoa voltasse ao caminho dela. Mas e agora? Quando essa doença ela surge, tomando conta do mundo, né? Quando ela surge nessa dimensão tão grande, o que será que ela está querendo nos dizer? Ela também é um alerta, ela também vem com esse significado de nos ajudar a transformar, a evoluir, a dar um salto quântico na nossa consciência, na nossa maneira de ver o mundo, né? Então, o que é esse princípio da unidade de todas as coisas? A física já falava para gente, né? Ela já falava que o bater das asas da borboleta numa determinada região acabava influindo em quê? Na chuva da outra, no vulcão da outra. Ou seja, Sim. Até as borboletas estão integradas, né? nós estamos todos correlacionados, né? Aham. Bá tem uma visão bonita dela, traz uma visão, uma imagem bonita disso, né? Como Uhum. se, na realidade, existisse o Criador fosse um grande sol, né? Pleno de amor, pleno de bondade, e que emanasse raios, e que tudo aqui que a gente conhece como consciência, né, fossem então, partículas disso aí, com a oportunidade de trazer o que aprendizados, experiências, e que a gente retornasse para esse sol. Mas de alguma maneira, esses raios parece que eles estão isolados, mas no fundo, se um deles não está mais ali, aquela fonte de luz já não é mais a mesma. Ou seja, Aham. tudo faz parte de uma grande unidade, né? Então, esse é o Ah, segundo princípio. E aí, por que então que as essências vêm? Elas vêm nos ajudar a trazer esse equilíbrio. Eu vou falar um pouquinho então da questão do medo, que é uma tá emoção ótimo. que está muito acontecendo agora, né? E, Com certeza. né? Então, o que que as essências elas vêm fazer? Elas vêm ajudar. Por exemplo, a gente sabe que tudo aquilo que a gente coloca à luz passa a ficar maior. Então, Sim. de alguma forma, o medo ele está aí, ele existe, né? Só que o que que o Bá diz? Não adianta a gente querer trabalhar o medo colocando mais luz nele, ou dizendo, negando ele, ou Sim. aumentando ele. E sim trabalhando o quê? O despertar da virtude complementar ao medo, que é o que? A nossa coragem. E A o que, que gente. é a coragem? É cor de coração, agem de agir. Então, é a nossa Uhum. possibilidade de agir a partir da sabedoria do nosso coração, tá? Ou seja, Isso aí. uma das questões que a gente vem trabalhando agora, né, e aí, tudo bem, tá? A gente sabe que ele está aí, ele existe. E existem flores para trabalhar isso. Só que o que, que acontece quando a gente está trabalhando Uhum. com terapia floral, né? Na realidade, o floral não atua como, por exemplo, eu estou com dor de cabeça, eu tomo lá aquele remedinho. Não é bem assim. A gente precisa entender o que está por trás. Qual é Sim. a origem? O que, que gerou aquilo? Então, por exemplo, eu posso ter um medo, sei lá, que chega quase a um pânico, que eu digo que é um medão, ou seja, é o tamanho Sim. do medo. E aí eu vou ter uma essência que chama rock,
Rose, que é uma essência amarela, cheia de luz. Porque Dr. Bá Olha, diz que pra legal. gente, Dr. Bá diz pra gente que o medo, ele é criado na nossa mente, tá? Então, por É, isso, a coragem, eu agir a partir do meu coração. Mas o meu pois é. medo, né? O meu E medo, aí ele a pode gente transformando em coragem, mais situações de coragem vão aparecer para a gente, né? ser, na E o medo vai realidade, ficando. exatamente. Eu conecto com a fonte que me dá essa força interior para lidar com aquele desafio, tá? Isso E na aí. realidade é isso, é conectar com a fonte interior que nos ajuda a lidar com aquele desafio. Às vezes, por exemplo, o teu medo pode ser um medo do que vem, um medo que eu não sei como é que eu vou lidar com esse desconhecido, dessa coisa que eu não sei o que é de verdade. E aí a flor já é uma outra, que é o aspen. Mas o medo pode ser um medo que te faz o seguinte, poxa, o meu negócio é meu e eu não estou podendo trabalhar nele. E aí vem um medo diferente, que é o medo É. da falta, né? E Ah, aí eu já vou ter que trabalhar com uma outra flor, que é o pepo. Então, o que eu olha. quero trazer é o seguinte: de alguma forma, a gente, quando vai trabalhar com as essências florais, a gente precisa olhar o que está lá por trás. Como é, o que é que está te trazendo aquele desequilíbrio? De que forma? Uhum, O meu medo entendi. pode estar surgindo a partir de eu ter um marido, ou de eu ter um filho, ou de eu ter uma pessoa um amigo que está lá atuando como médico, atuando como Ah, motoboy, atuando, ou seja, que está à frente daquilo. E o meu medo pode ser, puxa, o que pode acontecer com ele? é Então um é um medo medo com o outro, né? diferente. Então a gente Sim. vai ter uma outra flor para trabalhar aí, tá? Meu Então, de Deus. alguma forma, a gente vai estar eu fiz mais ou menos um roteiro para poder estar trazendo essas informações para vocês. Uhum. Então, na realidade, isso que é importante, da gente saber o que está, porque quando a gente trabalha com os florais, a gente está trabalhando com a pessoa, a gente está trabalhando com aquele ser. Então, o que Uhum. é que está gerando tudo aquilo, né? Eu digo Sim, na sim. realidade que o terapeuta floral eu trago uma imagem. Uma vez eu organizei uma palestrinha falando sobre isso e eu acho que essa imagem ficou bem bacana. Eu digo que o terapeuta floral é um jardineiro de alma, Ah, sabe? que O lindo, isso aí. jardineiro de alma. O jardineiro, o que que o jardineiro faz? Ele vai lá e ele tira as ervas daninhas. E o que que são as ervas daninhas? São essa toxicidade de emoções que são inerentes a gente. O medo, Verdade. a angústia, a raiva, né? Então, são a mágoa. Então, o terapeuta floral, ele vai lá e, como um jardineiro, ele vai ajudando a tirar as ervas daninhas. Para Deixa o quê? nosso jardim bem bonito, né? Isso, preparar esse terreno para que floresça. E como é que a gente Uhum. prepara esse terreno? A gente vai regando com as essências florais. E a Ah, que gente vai lindo. adubando com o acolhimento, com a escuta do terapeuta. Para quê? Para que esse jardim interno de cada pessoa possa ir florescendo, possa ir crescendo, possa É, ir se manifestando, né, no amor para o mundo. ah, que lindo. Regina, você falou também aí de outros sentimentos que podem surgir, né? Até a raiva mesmo, tem pessoas que estão com raiva nesse período. Que outros sentimentos que estão bem comuns nesse momento atual dá para a gente se beneficiar dos florais? Sim. Então, por exemplo, eu acho que nesse momento, o Dr. Bá fala, como eu te falei, né, que de alguma forma a gente vai trabalhar com as polaridades, porque ele Uhum. diz que a gente tem a falha e a virtude. Então, o que que a gente está aqui? A gente está aqui como se a gente estivesse numa escola, como aprendizes, para que a gente possa, então, aprender, renovar aquela virtude, porque ela já existe Uhum. dentro da gente. A gente só está esquecida dela, né? Então, por exemplo, o egoísmo.
O egoísmo é uma das falhas que foi muito marcada, né? Logo que começou, eu me lembro que quando eu olhei lá as primeiras reportagens, acabou o papel higiênico. Eu É, cheguei aqui na minha casa, eu falei, gente, por que está acabando o papel higiênico? Porque para mim aquilo não fazia egoísmo, sentido, né? exatamente. Na verdade, a gente está trabalhando com, ali é a questão do ego. Qual é a polaridade complementar? O altruísmo, o Olha, que doar, legal. né? Então, a gente está tendo maiores provas, maiores experiências sobre isso. Todas essas pessoas que estão se doando para pessoas que elas nunca viram, que elas não conheceram, que elas estão até comprometendo a saúde dos seus familiares, mas elas estão lá. Isso é altruísmo. A gente, quando está vivendo no egoísmo, a gente está vivendo no ego, na Sim. necessidade de ter. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que estava me contando uma experiência que eu não me lembro exatamente em que país está acontecendo, mas pesquisadores que estão buscando vacinas e cura, né, para possam vir a curar aqui o corona, de alguma forma, estavam precisando de mais processadores de computadores. E eles lançaram, então, um projeto de que pessoas que, em determinados momentos, não estivessem usando os seus computadores para jogar, para fazer as suas coisas, pudessem estar disponibilizando a Que capacidade daqueles legal. computadores para poder agilizar esse processo de pesquisa. E várias pessoas, Fantástico. muitas pessoas, se inscreveram nesse projeto. Isso é prova de altruísmo, ou seja, o que eu Sim. tenho também pode ser útil para outro, né? E essas Então, notícias, né, Regina, são as que entram pequenininho no jornal, né? exatamente, É uma né? pena, porque é muita gente que está se ajudando de alguma forma e a gente Exatamente. não acessa. Isso. Mas É muita vamos fazendo a coisa nossa parte, né? O isso. importante é a É gente muita fazer a nossa coisa parte. uma coisa bacana que está acontecendo. Você vê as pessoas, as lives que você está fazendo, trazendo contribuição. Os meus professores da academia, onde eu faço exercício, estão dando lives. Para quê? Para que a gente possa manter a nossa condição física de Que alguma forma, legal. nosso emocional, no momento em que a gente ri ali, em que a gente brinca, em que a gente mexe, né, determinados hormônios que nos conectam com a alegria da vida. Então, de Uhum. alguma forma, tudo isso um doar-se, né? São atitudes Isso. assim, tá? Então, de alguma forma, por exemplo, para a gente poder desbloquear o nosso cardíaco, o nosso coração, para que a gente saia da polaridade do egoísmo para o altruísmo, a gente tem uma essência linda do Saint Germain que chama o Rosa Rosa, que é uma rosa Olha. rosa, né? Ah, Então, e ela vem o quê? Trabalhar esse chakra cardíaco, tá? Ou seja, é abrir para que você possa doar. A gente tem o Chicory do mar, que é o amar sem apego. chicory. Então, isso. As essências elas vão surgindo à medida que as coisas vão acontecendo, né? Aí a gente tem um outro desafio que muitas pessoas estão passando, que é o isolamento, que é o Sim. estar em isolamento social. Que na realidade não é Uhum. um isolamento social, porque a gente está aqui interagindo. O que está Exato. faltando é o quê? É o toque, é o abraço, não é? Porque Isso, é verdade. vindo de alguma maneira. Ora, mas a gente reclamava tanto, né, Ana, de não ter tempo, né? De que a gente não tinha tempo para Ai, eu quase não curtir, fico em casa. Eu quase não aproveito a minha casa. Estou sempre na rua trabalhando. não é Olha ali, isso? Não olha consigo o que curtir veio. filho, não é? E na realidade é isso que está acontecendo. A gente agora teve que voltar. Observe uma coisa interessante. Eu te falei que eu faço sempre essa ponte, né, da astrologia com os florais. No mapa, a casa 4 do mapa, ela fala da casa física, da nossa morada mesmo. Mas ela também fala da nossa casa interior. Olha, é o mesmo espaço no mapa, sabe? Desse voltar-se para dentro, né? Desse ir lá, de a gente olhar, né, a nossa casa como esse templo, de a gente olhar esse nosso espaço interno pleno de sabedoria, Isso né? aí. E eu me lembro assim muito, né?
dessa daquela musiquinha assim, porque algumas pessoas elas estão me relatando que estão ficando impacientes porque estão em casa ou porque os filhos Uhum. pulam, gritam, brincam, fazem, ou estão impacientes porque de alguma forma elas têm muitas coisas para estarem fazendo, né? E de alguma forma eu me lembro daquela música Paciência do Uhum. Lenine, né? E ela diz assim, quando tudo pede um pouco mais de calma, quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida Exatamente. não para, É né? Lenine isso, né? Não é? A vida é tão rara, né? Então, se a vida é tão rara, o que que torna a tua vida tão rara? Você está tendo o que que torna a tua vida tão especial? Você está tendo uma chance de poder Uhum. olhar, Exatamente, ter aproveitar. uma vida mais calma, analisar tudo, né? Ô, Regina, temos duas perguntas aqui. Posso fazer Pode, agora? pode. Bom, uma delas é se é verdade que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, recomenda o uso de florais. Sim, os florais são reconhecidos pela Organização Mundial de Saúde. Na Uhum. realidade, a terapia floral é uma prática integrativa e complementar, já reconhecida pelo SUS. De alguma forma, a gente Maravilha. já está é, caminhando, né, para poder viabilizar isso. Inclusive, hoje nós temos vários projetos. Já tem uma terapeuta floral que está fazendo um projeto muito bonito no Mato Grosso do Sul, né, usando florais para o pessoal da área da saúde, para dar apoio aos médicos, enfermeiros, para eles poderem ter esse suporte para tudo isso que eles estão fazendo. Já tem Uhum. um outro terapeuta muito querido, que foi meu aluno também, e que já está desenvolvendo também um trabalho nessa área, né, de preparação de uma essência floral para ajudar a toda essa equipe, né, de médicos, enfermeiros, todo esse pessoal que está na frente ajudando. Porque, Que de é uma alguma terapia forma, complementar, né, Regina? Vem sim, é uma para ajudar, né? terapia complementar e integrativa, né? Então, na Perfeito. realidade, ver o ser nessa. O que que é integrativa? Na realidade, ver o ser na sua capacidade integral, né? Como um ser que tem corpo físico, que tem corpo emocional, que tem corpo mental, que tem corpo espiritual, esse ser integrado, né? E Maravilha. complementar, porque na realidade ela vem para complementar outras possibilidades de ajuda também, né? Então ela vem Uhum. complementar a medicina clássica, né? Tratando o quê? Ela não vai trabalhar aquele sintoma, ela não vai agir daquela forma, mas ela vai poder trazer o quê? Um conforto emocional, né? Para que Uhum. aquele medicamento, para que aquele processo, para que aquilo que está acontecendo possa estar num terreno que a gente pode dizer, né, como jardineiro, num terreno mais Maravilha. apropriado, para que aquilo ali possa trazer um resultado mais positivo, tá? Fantástico. Então, Ó, já tem mais perguntas, hein? tá, Tá, vamos essa lá. nossa live tá dando muito pano para as mangas. Então vamos lá. A Eliane fez duas perguntas que eu vou unir em uma só. Ela Tá. perguntou se florais de bar é para qualquer pessoa e se Uhum, tem contraindicações. uhum. Não. As essências florais, elas podem ser usadas por qualquer pessoa, das crianças aos idosos, tá? Criança também Ela não pode. tem, sim, ela não tem contraindicação, tá? Uhum. Porque na realidade ela não tem uma questão química ali. Ela trabalha com padrões de energia, ela trabalha de uma forma sutil. Trabalha a Então ela nível não energético, né? isso, ela não Uhum. vai entrar em desarmonia com nenhum medicamento, com nenhum remédio, com nenhuma outra forma de trabalho, de equilíbrio ou de cura que a pessoa esteja fazendo.
Então, Uhum. ela pode entrar com o reiki, ela pode entrar com a acupuntura, ela pode entrar com homeopatia. Com homeopatia, às vezes, tem alguns homeopatas que buscam, às vezes, fazer um trabalho de testar um determinado remédio homeopático, então pedem que não seja. Também não tem nada que choque, né? O próprio Dr. Bach era homeopata, tá? E com toda a medicação mesmo alopata, né? Porque ela não, ela vai trazer, sim, essa harmonia, a nossa forma de pensar, ou seja, às vezes a nossa cabeça fica criando tantas imagens negativas, né? Aqueles pensamentos que não param, que aquilo não vai dar certo. Então a gente tem essências que vão serenar nosso mental. E com isso, as outras técnicas vão também tendo possibilidade de ajudar melhor, né? É incrível isso. E complementando a pergunta se pode para qualquer um, duas pessoas perguntaram Sim, aqui pode para se pode para animais, tá? Inclusive, uma pessoa falou assim: minha cachorrinha é a única que fica roendo unha. Tem algum floral? Os florais também podem ser usados para os animais, tá? E nos animais você pode estar colocando no bebedourozinho do animal, você pode estar usando um spray, você pode estar passando na sua mão e estar fazendo um carinho no seu animal e ele vai estar recebendo aquilo ali, né? Olha, que legal! As formas de aplicação das essências, elas são muitas. A gente conhece as gotinhas, né? Que eu digo que são gotinhas de amor do Criador para gente. Porque eu costumo Uhum, dizer que quando a gente oferece uma fórmula para uma pessoa, você na realidade está dando um buquê de flores para aquela pessoa, né? Para que verdade. aquilo que possa trazer o conforto, né? Uhum, Mental, espiritual para aquela pessoa, tá? Mas a gente perfeito. pode estar usando em gotinhas, a gente pode estar usando em spray, a gente pode estar usando em Olha, creme, tá? Então, fantástico. esse veículo, a gente pode estar usando de formas diferentes, tá? Perfeito. Outra pergunta. Uma moça, acho que é uma moça Guimarães, não sei o primeiro nome, perguntando de algum floral para a ansiedade. Sim. De alguma forma, eu vou até falar de uma essência que eu acho bem interessante. Bom, eu fiz até na minha página, eu fiz alguns posts falando de ansiedade. Depois, quem quiser, dá uma olhadinha lá. Regina.educadora floral, aqui no Instagram e no Facebook também, tá? Regina.educadora floral. Eu fiz alguns posts falando sobre ansiedade. Assim como a gente falou do medo, a gente precisa entender melhor qual é a origem dessa ansiedade, né? Por exemplo, eu Uhum. mesma, num primeiro momento, quando começou toda essa história, eu me senti ansiosa. Por quê? Porque a quantidade de notícias e de É, informações, e de grupos e de não sei das quantas, era muito. Né? Então, isso. é como se a gente acha que tem que dar conta daquelas notícias todas, e aquilo me gerou ansiedade. Então, o que que eu precisei? Poxa, eu preciso de alguma essência que me dê o quê? Foco. E ele foi a Mádia. A minha ansiedade, ela pode vir dessa questão de poder lidar mais próximo com as pessoas que têm ritmos diferentes. Às vezes alguém, um filho, um amigo, a gente está mais próximo do nosso núcleo e a gente começa a perceber que os ritmos das pessoas são diferentes. E se eles são diferentes, às vezes eles podem gerar essa ansiedade gerada pela nossa intolerância a essa diferença. E aí a gente vai ter que Uhum. trabalhar com empates. Mas eu Entendi. sugiro uma essência que eu acho que ela é fundamental para esse momento e que vai trazer um reequilíbrio de uma forma geral, que é Hum, a única essência composta que o Dr. Bá preparou, que é o Rescue Remedy. sim. Muitos de Aham. nós já conhecem o Rescue, né? Ele Uhum. é o Rescue. O que é Rescue? Resgate. Resgate, né? Resgate do nosso equilíbrio. Uma outra forma pela qual o Rescue Remedy é conhecido é como Five, de 5, Five Flower Remedy. Por quê? Olha, O Five Flower Remedy, ele é composto de 5 essências. E eu vou contar para vocês um pouquinho quem são essas essências, quem é que está lá. Porque vocês vão entender como ela é poderosa, como ela é uma essência assim
é importantíssima para esse momento. A primeira essência que está lá é o Rock Rose, que eu falei no início da nossa conversa. Mas Aham. O ela que medo. vai isso, Uhum. do medão, do pânico. O que que ela vai fazer? Ela vai despertar, tá? O nosso herói interno, para que a gente possa ter essa Uhum. força para dar conta dos desafios. Ela tem uma Uhum. outra flor, que é o Cherry Bloom. É a flor de uma Uhum. cerejeira. Ela é uma flor branca. Ela vai trazer também a serenidade, quando a gente acha que a gente vai perder o controle sobre tudo isso. Porque ela traz para gente um aprendizado de confiança. Confia, Uhum. confia, porque existe algo maior que está conduzindo tudo isso. A outra Uhum. essência que está no Five Flower é o Impatience. O Poxa. Impatience, a gente já falou dela. Ela vai trabalhar o Uhum. quê? A serenidade, a ansiedade, respeitar o ritmo de cada coisa, respeitar o ciclo de cada coisa. Nós estamos vivendo um ciclo e a gente Verdade. precisa de respeitar esse tempo. Uma flor não nasce antes do momento correto dela nascer. Isso aí, Existem tudo flores isso, que Deus. demoram 40 anos para dar a sua flor. Nossa, E tem caramba. outras que nascem do dia para a noite. Tudo tem um ciclo. Então, o Hipátins, ele vai trazer para a gente essa serenidade, da gente ter essa calma, da gente lidar com a ansiedade para esse momento. A outra é o E, Clematis. O sim. Clematis ele vai dizer, esteja presente. Porque nesse Hum. momento é isso que está sendo chamado para a gente. Esteja presente para realizar a sua parte. Não adianta você sonhar com isso ou com aquilo. Você precisa estar ancorado. Você precisa estar aqui e agora, Verdade. realizando a sua parte. Sem fugas da realidade. Isso. E a outra essência, que eu vejo ela aqui no nosso coronário, é a Star of Bethlehem. É a nossa estrelinha de Belém. É uma estrela de 6 pontas. A nossa Star of Bethlehem, a nossa estrela de Belém, é uma florzinha branca também, que vai consolar a nossa alma nesse momento Uhum. de grandes mudanças, de cicatrizando a nossa alma das dores, né? E também atuando. O que, que a Estrela de Belém? O que, que a Estrela de Belém fez lá na nossa história com os Reis Magos? Ela foi iluminando e conduzindo os Reis Magos até Isso chegarem no aí. menino Jesus. Então, a Estrela de Belém, ela vai estar o quê? Conduzindo, iluminando a nossa caminhada, para que a gente chegue, então, nessa divindade que existe dentro da gente, né? Então, com serenidade, com confiança, a gente tem no Rescue esse grande aliado que Agora, é a Regina, fiquei com uma dúvida. O Rescue, ele contém essas 5 flores, é isso? Ou a gente pode comprar o não. remédio das 5 flores? Rescue, o remédio das 5 flores é o Rescue. É o Ele Rescue. você pode chamar ele de Entendi. Rescue ou de Five Flower Remedy, tá ok? É a Ah, mesma entendi. essência. Então, na realidade, ele contém, a gente diz que ela é uma fórmula composta. Ela é uma fórmula Sim. composta formada por essas 5 flores. Na realidade, quando a gente faz essa composição dessas 5 flores, a gente está formando uma nova essência potencializada, né? Uhum. É claro que em todos os sistemas, né, o RESC ou o Five Flower é esse emergencial do sistema bar. Nos diversos Perfeito. sistemas, a gente sempre vai ter uma essência que vai poder prestar esse SOS. Então, no sistema Entendi. emergencial, a gente tem o emergencial de Saint-Germain. No sistema do deserto do Arizona, por exemplo, a gente tem o Uhum. CRISIS. Em cada sistema a gente vai ter. Mas como a gente está falando do Dr. Bar, que aliás eu vou mostrar ele para vocês, esse aqui é o Dr. Bar. Vocês conseguem ver? Legal. Conseguimos. Super legal. Olha, Ele está aqui pertinho de mim, me inspirando. eu tenho uma pergunta para te fazer.
Mas, olha, a gente tem mais 15 minutos, a gente tem que começar a ir para a nossa conclusão. Então, eu Tá. vou te fazer a pergunta e depois, Regina, eu queria que você complementasse dizendo, porque nós, por exemplo, nós estamos falando de vários florais, como Impatiens ou o próprio Rescue. Nesse período de quarentena, em que certas farmácias estão fechadas, como essas de manipulação, como que a pessoa pode comprar os medicamentos, né? Na realidade, de alguma forma, o floral ele não é exatamente um medicamento, porque ele não precisa de um médico para indicar, né? Então, na realidade, ele pode ser um remédio, tá? Uma Remédio. essência, mas Perfeito. ele, na realidade, ele nem é um medicamento. Entendi a Então, existem, diferença. as farmácias de manipulação, elas estão funcionando não a nível de você estar em alguma farmácia, Perdas. mas elas Uhum. estão recebendo as indicações dos terapeutas através do WhatsApp mesmo, né? Uhum. E fazendo as entregas, tá? Então, nós temos Sim. várias farmácias de manipulação, as pessoas que estão acostumadas por farmácias homeopáticas de manipulação, tipo a Quinta Essência, a Nova Era, a Uhum. Defaria, o Sim. Niterói. As essências, se você já tem hábito de fazer, de alguma forma elas estão funcionando, mas nessa situação, né? E muitos Perfeito. terapeutas também estão fazendo os atendimentos online, tá? É uma forma nova, Certo. né? Eu, na realidade, até já fazia alguns atendimentos dessa forma, porque eu tenho clientes que não moram aqui no Brasil ou moram em outros estados, então eu até já fazia, mas de alguma forma, muitos dos clientes é a forma da gente poder estar ajudando, né? Inclusive, Entendo. eu ia falar depois, mas já que a gente está falando agora, eu até vou falar. Nós temos uma associação de terapeutas florais, né? Na realidade, a gente tem um conselho de terapeutas florais que Uhum. em algumas associações. E uma das associações aqui do Rio de Janeiro é a Rio Flor. E a Rio Flor está fazendo um projeto que eles chamam de SOS Florais. Então, alguns terapeutas credenciados estão oferecendo neste período, né, de quarentena, porque a gente sabe que algumas pessoas acabam precisando de um SOS, né, para poder lidar Sim. com esse burburinho de emoções que às vezes surge, né? Então, alguns terapeutas estão fazendo atendimentos gratuitos online, tá? Para ajudar neste momento, tá? Então, quem quiser, o telefone é 21 97 664 8586 ou pelo e-mail Uhum. No Rio. isso, rioflorrj, Uhum. gmail.com. É claro que, de alguma forma, pessoas até de outros estados podem ser atendidas, né? Porque como está sendo atendimento online, né? Então, de alguma Uhum. forma, pode estar até acontecendo também, tá? Muito bom, muito bom. Mais uma pergunta sobre crise de ansiedade, mas eu acho que você falou bem. Acho que o Rescue, né, é uma boa saída Porque, inicial. na realidade, a gente precisa entender melhor o que está gerando essa ansiedade, sabe? Então, essa ansiedade, ela pode ser fruto de, por exemplo, às vezes essa ansiedade está sendo gerada por muito noticiário da mídia, né? Então, a mídia vai trazendo uma sensação de medo que gera ansiedade. Né? E aí a gente vai ter uma outra essência, que é o Red Clover, para a gente não estar deixando que tudo isso possa estar impregnando, né, o nosso mental e Sim. gerando, então, esse desequilíbrio, que na realidade pode ser um medo, pode ser uma ansiedade e que acaba estando misturado. Então, não adianta que eu estar falando de essência tal, 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 porque eu acho que vai acabar confundindo. A O essência ideal é vai procurar resolver. essa terapia, né? E nesse Sabe? momento, como você falou, tem um atendimento online nesse momento, né? E de alguma forma, você pode estar usando, né, de alguma forma mais geral, né?
um floral emergencial. Os meus clientes, a maioria, eles têm um emergencialzinho com eles, um rescuezinho, e é uma bênção, sabe? Na realidade, eu mesma, né? Porque, por exemplo, a gente tem uma outra emoção, né? Que às vezes toca a gente, que é a tristeza, né? Ela Pois é. existe, sabe? Eu sou uma pessoa que tem, assim, uma dinâmica muito positiva. Essa semana passada, eu tive 2 dias que eu estava me sentindo que a tristeza chegou. Por quê? Porque existe a unidade de todas as coisas. O mundo É, está nós triste em não algumas somos coisas. ainda seres tão evoluídos, a gente sente na pele também, né? A gente é esse todo, né? Então, é claro que na semana passada eu tive 2 dias que as lágrimas escorreram. E por que não, sabe? Porque é inerente. O que não pode é a gente deixar poder precisar fazer o quê? Conectar com a polaridade, que é É, a polaridade isso. que dá alegria. E aí foi muito lindo, porque eu tomei meu emergencial para poder me reequilibrar. E aí liguei para uma amiga, e aí não fui falar da minha tristeza. Eu fui Gente, a revivendo terapeuta também se trata, gente. todas. Sim, isso é muito importante. O terapeuta é um ser humano igual a todos os outros. É importante que a gente possa olhar também para os nossos desafios, para buscar sempre o Aí. nosso equilíbrio. Isso é uma coisa importantíssima, né? E Ô, depois que eu comecei. Regina, Hum, depois que eu criei o canal, deu um up nessa vibe, eu não posso uhum, ficar para baixo nem um instante. Porque tem é isso sempre aí. alguém falando, que isso, Ana, dá um up, dá um up. Bora, exatamente. Foi muito Mas aí a lindo. gente tem que Esse lembrar bem-estar, que eu a gente recebi. tem os nossos momentos, né? Nós somos seres humanos. E é Mas tem isso que que faz reconectar rápido. isso. E é isso que faz com que a gente possa ter esse olhar para o outro. E no mesmo, naqueles mesmos dias, uma amiga me escreveu, nasceu meu neto. A outra escreveu, nasceu minha bisneta. A outra escreveu, nasceu meu sobrinho. Eu falei, gente, tem mais Que alegria do que, demais! Que né? demais! Na realidade, o que eu queria trazer de muito importante é isso, sabe? É de que quando a gente vibra na alegria, quando a gente vibra nesse encorajamento, quando a gente vibra nessa força interior, quando a gente vibra na gratidão pela vida, por a gente estar aqui nesse momento, contribuindo para essa evolução da Terra, evolução, Uhum. contribuindo para esse salto quântico da humanidade, do pensamento, Isso, a gente tem que ser grato. E quando a gente pulsa nisso, de alguma forma, a gente está elevando a vibração de um todo. Então, com cada um de certeza. nós que naquele momento consegue fazer isso, a gente está levando essa energia para essas pessoas que estão lá à frente, para essas pessoas que, de alguma forma, estão adoecidas, mas a gente está vibrando nessa energia. Então, é claro que a gente vive também, sente as outras questões, mas a importância Uhum. de estar fortalecendo isso é porque, de alguma forma, a gente está fortalecendo também essas pessoas, porque é a unidade de todas as coisas. O sol Aí, não é o mesmo se a gente tira um raio, cada fonte de luz, ela vai ser importante para esse todo, para esse geral. Eu queria terminar trazendo algumas frases do Dr. Bar. O Dr. vamos Bar lá, que a diz o gente seguinte, tem duas perguntas ainda, hein? vai Temos lá, duas, a gente tem 5 minutos só, e eu queria falar duas temos, frases temos dele. 7 minutos pelo meu telefone, Então meu. tá, então vamos lá. Mas olha só, vamos tentar duas perguntas, respostas breves. Primeira, bebê pode, a partir de quando e como? Tá. Então, na realidade, beber pode. Beber, a gente, de alguma forma, a gente coloca na aguinha do banho, né? O bebê está ainda numa energia muito sutil. Então, a gente Aham, coloca na aguinha do banho, a gente pode colocar na nossa mão e passar, fazer uma massagenzinha no pezinho do bebê, né? A partir de bacana. faixa etária um pouquinho melhor, né? Mas num bebezinho, né? Você pode estar usando, né? Às vezes a mãe tá usando até um rescue para se sentir mais tranquila, menos ansiosa, mais equilibrada. Então, Uhum, aquele rescue até vai a partir da amamentação, né? Trazendo aquele equilíbrio também para aquele bebê. Existem algumas perfeito. essências
Então, está ajudando o bebê, né, a estar chegando aqui na Terra, a estar podendo se Uhum. sentir aqui também um lugar de acolhimento, um lugar de aconchego, tá Isso ok? aí. Só E que como a energia é sutil, a gente coloca na aguinha. a outra pergunta, eu acho que é válido fazer, porque foi perguntado sobre automedicação com florais. Primeira coisa, não é medicamento que você falou, né? É isso. E Então, na a segunda realidade, coisa, acho que o próprio o Bar iniciou doutor isso nesse sentido, né? Ser tá. Então, na auto-usado. realidade, o que que acontece? O Dr. Bá escreveu esse livrinho aqui, que eu super recomendo a todos vocês. Ele, na Eu tenho, realidade, é os remédios florais do Dr. Bá, incluindo o cura-te a ti mesmo. eu Esse adoro, assim. livrinho, eu estava abrindo o meu aqui, ele é de 1994, quando eu comprei esse meu livrinho. Meu é E bem ele é um antiguinho também. livrinho de cabeceira, porque é alguma coisa, assim, é uma obra que eu acho que vale a pena a gente ler, né? Então, o Dr. Bach fala no cura-te a ti mesmo. Então, a proposta dele era de que a gente pudesse ter a nossa farmáciazinha mesmo, né? Em que a gente pudesse estar se ajudando. Então, é claro que existe uma possibilidade disso. E o floral, eles vão atuar de formas diferentes. Então, a gente vai ter uma atuação de emergência, uma atuação onde a gente percebe que aquele desequilíbrio, e aí eu tenho a minha farmacinha, ou eu mando fazer, ou eu conheço e eu faço. Sim, Mas quando a gente quer fazer um trabalho de autoconhecimento, de autocura, é importante que a gente tenha um terapeuta floral, que de isso que eu alguma ia forma falar. acompanhar, né, nessa trajetória. Nós somos Porque é seres muito humanos, difícil a gente se conhecer 100%, né? Com sim, uma e a gente pessoa nos olhar, ajudando nisso, e fica a bem gente mais entrar. fácil. Isso. E a gente entrar nas nossas feridinhas de alma, a gente Isso. tocar naquilo ali, né? Então, quem olha a gente de fora consegue enxergar coisas que a gente mesmo não consegue, né? Então, é importante quando a Maravilha. gente quer fazer um trabalho mesmo de autoconhecimento um pouco mais profundo. Mas o Dr. Bar, uma das propostas dele era o cura-te a ti mesmo, né? É você poder estar Fantástico. usando, tá? Bom, Regina, então agora a gente vai indo para o nosso encerramento. Temos 4 minutos. Vou Então, falar você vai falar rapidinho que eu suas quero encerrar com frases. uma música. Eu quero Não, encerrar com a gente a música está cantando. aqui no ponto, no ponto. Tá. Quando você Deixa eu falar que falar eu duas posso botar. frasezinhas só, que eu acho que são importantes. Doutor Bach Aham, diz assim, sejam capitães de suas almas, sejam mestres dos seus destinos. Ou seja, aprendam a conduzir a vida de vocês dentro da divindade que está dentro de vocês. Ele diz eu ainda falei, mais uma coisa: o desculpa. tratamento do futuro trará essencialmente quatro qualidades: a paz, a esperança, a alegria e a fé. Então, é disso que a gente não pode se distanciar. A paz, a esperança, a alegria e a fé. Então, eu quero agradecer vocês e encerrar cantando todos juntos. E eu vou, tá como se eu estivesse ouvindo vocês, essa musiquinha dos Titãs, né? Que a gente escolheu, né, Ana? Exatamente. Houver sol. Enquanto houver sol, a luz, a esperança. E é essa musiquinha que eu quero que a gente possa estar levando com a gente, Tá dando para ouvir? tá? Tá um pouquinho baixo, Ana. Tá no máximo. Vou botar aqui. Tá. Saída. Ele diz o seguinte: quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda de haver saída, nenhuma ideia vale mais que uma vida. Quando não houver esperança, Esperança. quando não Não houver nem ilusão, ainda de haver esperança em cada um de cada um nós. de nós. Algo de uma criança. Ok. Então, enquanto houver sol, há de haver saída. A gente vai encontrar a saída, porque a gente está num grande momento. A gente está num momento muito especial de um crescimento de todo mundo, tá? Nós Isso aí. todos estamos fazendo essa grande escalada, ok? Muito obrigada, Regina, querida.
Vamos ser cortadas em qualquer instante. Então, Tá ó, bom. obrigada, Beijo. obrigada, Eu hoje obrigada a soube que todos era que o dia estiveram do aqui. beijo. Então, mando um beijo. Fiquem Ok, com Deus. menina. Obrigadão, Pra você também. pessoal. Obrigada por tudo. Tchau. Tchau.